Apesar de o planeta estar hoje superhabitado, com uma população de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, o sentimento de solidão tem crescido demais. As pessoas estão se sentindo sozinhas, mesmo que estejam acompanhadas. Mas como que o estudo da Bíblia pode ajudar a mudar esse sentimento de solidão? O que o Espírito Santo está fazendo para ajudar aqueles que se sentem solitários? No programa de hoje, nós vamos estudar sobre como o Espírito Santo está ajudando pessoas a se libertarem da solidão. Fique ligado, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais uma vez estamos aqui conectados. Quero mandar um abraço especial para você que está assistindo pelo YouTube, a TV Novo Tempo. Que Deus abençoe você e que te dê hoje, nos momentos que estivermos juntos, a alegria de ser tocado pela palavra de Deus, tá bem? Nós estamos aqui estudando sobre o Espírito Santo, tentando entender um pouco mais e melhor como ele trabalha na nossa vida. E hoje nós vamos estudar sobre o auxílio que o Espírito Santo nos dá na interpretação da palavra de Deus. E como que isso pode nos ajudar na questão da solidão, do sentimento de abandono e da ausência, especialmente de Deus na nossa vida. Então pega aí a sua Bíblia e venha comigo aqui no livro de Atos, capítulo 8. Eu quero ler com você uma história que vai servir de base para o nosso estudo de hoje, que começa no verso 26. Atos 8, a partir do verso 26. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vamos parar aqui um pouquinho. Esses dias eu recebi, na minha rede social, uma indicação para assistir um vídeo. E eu assisti o vídeo de um menino, um vídeo bastante triste, por sinal, de um menino que estava batendo nas portas, até que ele bateu na porta de uma pessoa, e quando essa pessoa foi conversar com ele, disse assim, olha, eu estou procurando amigos. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo. Ele sofria todo tipo de bullying dos meninos maiores, e ele estava procurando amigos para ele poder brincar. E a pessoa do lado de lá disse assim, olha, infelizmente aqui na minha casa não tem crianças da sua idade. Eu tenho só um filho pequeno, de 2 anos. E aquele menino disse, não, para mim está ótimo, eu amo crianças de 2 anos, eu só preciso de alguém para eu poder brincar. Eu não sei se você já se sentiu excluído por causa do seu peso, da cor da sua pele, por causa talvez do seu sexo, ou quem sabe
por causa da sua condição social. Como é difícil a gente não se sentir parte de alguma coisa, não é mesmo? Parece que o mundo cada vez mais faz questão de fragmentar, dividir, separar as pessoas. Mas quando a gente vai à Bíblia, a gente descobre que o grande movimento de Deus é o movimento para aproximar aqueles que se sentem excluídos. A história que a gente leu aqui tem exatamente esse objetivo. Quando você vai lá no começo do capítulo 8 do livro de Atos, você descobre que Deus estava agindo para aproximar uma raça vizinha ao povo de Israel, que era excluída do seu convívio político, do convívio religioso, do convívio social. Eles estavam sendo trazidos por Deus para um relacionamento com o poder de Deus. Que raça era essa? Você vê ali Deus trabalhando para levar a salvação aos samaritanos. Logo no verso 8 você encontra o seguinte, que houve grande alegria naquela cidade quando o evangelho chegou ali. E por causa disso, quando Filipe vai e prega e há um grande movimento de conversão e alegria, o verso 17 diz que a igreja então envia 2 apóstolos e eles, agora Pedro e João, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha só que interessante, o Espírito Santo é o agente divino para aproximar aqueles que se sentem excluídos. Se você se sente como os samaritanos, você precisa dessa grande alegria que só o Espírito é capaz de nos conceder. Mas quando a gente avança um pouquinho no capítulo, a gente vai agora para o final do capítulo, a gente percebe Deus aproximando um representante do povo que era dos confins da terra. Alguém que vivia distante em todos os aspectos, físico, geográfico, espiritual, religioso, agora para uma comunhão com a verdade e com a salvação. A gente percebe aqui que o Espírito Santo ele vai além. Por iniciativa dele, ele alcança aquele que estaria mais distante da realidade da fé, da religião e da comunhão do povo de Deus. É o Espírito que toma Filipe e diz, dispõe-te, vai. É isso que diz o verso 26 que nós começamos lendo. Levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse caminho está deserto. Interessante essa observação, porque foi num deserto que esse encontro aconteceu. O caminho estava abandonado. O Espírito age aqui providencialmente para trazer aqueles que estão afastados. Mais uma vez, o Espírito Santo trazendo aqueles que são excluídos, para ensinar que até mesmo no deserto, no lugar de solidão, Deus age poderosamente. Foi num deserto que ele fez a sarça arder. Foi num deserto que ele fez a água sair da rocha. Se lembra disso? Foi no deserto que Deus fez o pão cair do céu. Foi num deserto que Deus fez as montanhas tremerem. Foi num deserto que Deus também teve um encontro significativo com Paulo. É ali, no deserto, que Deus pode mudar a história das pessoas. Se você está se sentindo num deserto, num caminho abandonado, distante, à margem, hoje o Espírito quer te dizer que Ele está passando aqui pela sua vida, através do Novo Tempo, para mudar a sua história. E como é que Ele faz isso? A história que nós lemos aqui já começa com a revelação. Como é que Deus aproxima o ser humano? Ele faz isso através da revelação. Deus, ele aproxima, através da revelação, o Espírito Santo aproxima Deus do ser humano. É isso que ele faz. Quando Deus age em revelação, quando o Espírito age em revelação, ele está trazendo Deus para perto do ser humano. Lá em Deuteronômio 29, o verso 29, diz assim, que as coisas que estão encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as que foram reveladas, elas nos pertencem a nós.
e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Veja, isso aqui é importante. O homem, ele não pode conhecer nada de Deus se ele, o Senhor, não escolher se revelar. Veja, apesar do Filho, Jesus Cristo, ser a pessoa da divindade, que revela à criatura o ser de Deus, como que ele é o Divino Espírito Santo, o agente para tornar essa revelação acessível ao ser humano. Como é que ele faz isso? Alguns exemplos. Lucas 1, verso 35 diz, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Veja, foi ele que atuou na gestação sobrenatural de Maria. Foi o Espírito que fez isso. Quando você vai na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que atuou na mente dos profetas e dos apóstolos para que eles compreendessem a Cristo e o Evangelho. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi o Espírito que atuou dentro da inspiração para que a revelação divina pudesse trazer ao homem perdido o pleno conhecimento da verdade e da salvação. E eu vou te dizer uma coisa, ele ainda continua procurando pelos desertos as pessoas que estão com o coração sensível e tornando o coração dessas pessoas sensível às verdades de Deus que elas ainda não estão procurando. Mas a história que começa com a revelação, ela agora continua com a interpretação da palavra. Se na revelação o Espírito aproxima Deus do ser humano, aqui na interpretação, Deus aproxima o ser humano, o Espírito Santo aproxima o ser humano de Deus. Nesse processo, o Espírito Santo, ele faz isso, ele aproxima o ser humano de Deus. Mas como é que ele faz isso? Ele usa qualquer pessoa que esteja disposta para ser o seu instrumento de revelação. Escrevendo aos Romanos, Paulo, capítulo 10, o verso 13 até 17, ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aquele que não ouviu falar a verdade? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O processo aqui da salvação, especialmente, acontece dentro dessa seguinte ordem. Em primeiro lugar, para ser salvo, é preciso invocar o nome de Deus. Para invocar o nome de Deus, é preciso crer em Deus. Mas para você crer em Deus, você precisa ouvir sobre Deus. E para você ouvir sobre Deus, é necessário que alguém pregue sobre Deus. E para alguém pregar sobre Deus, é necessário que alguém seja enviado em nome de Deus. O intérprete, ele é um canal entre o ouvinte e a salvação que Deus oferece. Então, quando alguém está pregando, quando alguém está apresentando a palavra, quando alguém está interpretando a palavra, nesse meio, nesse processo, alguém se converte, porque o Espírito está trabalhando. Porque a sua palavra não volta vazia. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Veja, na história do encontro do eunuco com Filipe, é possível você encontrar os 3 passos da interpretação da Bíblia. E que passos são esses? Primeiro, a leitura da palavra. Depois, a explicação da palavra. E, finalmente, a aplicação da palavra. Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece? Então, vamos lá. A leitura da palavra.
Atos 8, verso 30 diz, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e ele disse, você entende, porventura, o que você está lendo? A leitura, ou até mesmo o ato de ouvir a palavra de Deus, ele é muito importante. O Apocalipse 1, verso 3 diz, bem-aventurados aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra. Existe uma bênção para quem lê, ou uma bênção para quem ouve a palavra. Porque a palavra tem um poder sobrenatural. Ela é a única forma para quebrar um coração de pedra, para moldar um pecador que é convicto, para transformar um assassino, um pedófilo, um corrupto, um ateu, um agnóstico, um suicida. Somente a palavra tem poder para isso. Mesmo estando aparentemente sozinho no deserto, aquele homem, o etíope, ele tinha a melhor companhia. Ele estava ao lado da palavra de Deus. Os leitores da Bíblia, eles descobrem que eles não vivem sozinhos. Pode ser no máximo que você esteja desprovido, ou seja, esteja em solitude, desprovido de acompanhamento. Nós podemos até estar desacompanhados fisicamente de alguém, mas sempre quem lê a palavra estará do lado da melhor presença, que é a do Espírito Santo. Famílias inteiras são moldadas em torno da palavra. Os maridos aprendem a amar, as esposas a perdoar, os filhos aprendem a respeitar e valorizar a sua família por causa da palavra. Mas não é apenas uma família, não é apenas um lar que pode se beneficiar da palavra. Nínive mostra que uma cidade inteira pode se reconstruir em torno da palavra. O livro de Atos mostra que um continente todo, como a Ásia, pode ser abençoado através da palavra. E não para por aí. Talvez o fato mais extraordinário seja que a palavra ela não nos deixa sozinhos. Ela nos conecta às pessoas que têm a mesma crença e valores divinos. E isso acontece de maneira sobrenatural. A palavra ela diminui distâncias. Ela encurta as fronteiras. Não importa quão longe você esteja no deserto, o Espírito está trazendo alguém ao encontro da sua carruagem, ao encontro da sua vida. Se você está sozinho, confie de que através da palavra de Deus, alguém virá ao seu encontro. A palavra conecta pessoas, encurta distâncias, diminui fronteiras. Segundo aspecto tão importante dessa história, a explicação da palavra de Deus. A pergunta que Filipe faz para o etíope, o eunuco, ela tem uma resposta curiosa no capítulo 8, verso 31. Ele diz assim, como é que eu vou poder entender se alguém não me ensinar? É bem assim, ó, o primeiro contato com a Bíblia, ele vai despertar uma quantia considerável de dúvida sobre quem nós somos, sobre quem é Deus, quais são os planos dele e como é que eu posso viver aqui a salvação. A dúvida, ela é a argamassa da crença, que é o material usado por Deus para cobrir assim as rachaduras que o pecado fez dentro da nossa estrutura. Provavelmente, quanto mais perto de Deus você estiver, mais dúvidas você vai descobrir, porque ela é o combustível do aprendizado, da descoberta da fé. A explicação da palavra, ela sempre vai seguir um método. Não importa em qual extremidade da Bíblia você esteja, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ela sempre vai ter apenas um centro, um meio. Qual é o núcleo da Bíblia? Cristo e a salvação. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, o verso 4, ele diz, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela exortação e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Do Gênesis ao Apocalipse, existe uma linha vermelha, disfarçada, que nos leva para a cruz de Cristo, para a sua salvação. Todo o contexto histórico, literário, ele tem um cumprimento maior na pessoa de Cristo e uma explicação muito mais ampla
cruz que nos traz salvação. Porque Jesus é a chave hermenêutica. O que isso significa? Ele é a resposta para que a gente entenda tudo o que o céu revelou. É assim que a palavra se torna compreensível. E aí vem a terceira e última ação que é necessária nesse processo aí da interpretação, que é a aplicação da palavra. A Bíblia tem um propósito, que é nos levar à salvação. Isso precisa ser tão forte que ao final do aprendizado, nós devemos necessariamente começar uma nova realidade de existência. Todo mundo que se aproxima da Bíblia precisa entender que a sua vida não vai ser mais a mesma. Você está entendendo isso? Se a verdade ela não for traduzida, se ela não for oferecida e internalizada, ela não vai fazer sentido. Para o eunuco, nada mais faria sentido se ele não abraçasse, a partir daquele momento, a fé em Jesus. Isso aqui é a aplicação do contexto bíblico. Não é para falar de algo que está fora do tempo, ou além do tempo, mas é para levar a pessoa para dentro do tempo da salvação, a ponto de fazer a mesma coisa que aquele homem fez. Olha o que ele fez aqui no verso 37, o verso 38. Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este seguiu o seu caminho cheio de júbilo. É exatamente isso que aconteceu. O batismo, ele não é um rito para você receber um perdão de pecados. O batismo é uma confirmação de que eu aceitei o perdão que Jesus ofereceu para os meus pecados. Essa aqui é a realidade que o Espírito traz. Quando eles saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, conforme o verso 39, o Filipe não viu mais o eunuco, mas diz ali, ele agora seguia jubiloso o seu caminho. Mesmo não vendo mais a Filipe, o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. Sabe por quê? Porque onde Cristo está, a tristeza, ela perde a força. O Espírito ensina. Não é algo relacionado a uma vida extraordinária, no sentido de ser completamente diferente de antes, não. O que ele ensina é o que a gente vê no final dessa história. O eunuco seguiu pela mesma estrada. Estava viajando sozinho, mas alguma coisa muito diferente havia acontecido com ele. Pelo Espírito, somente pelo Espírito, as mesmas coisas agora eram diferentes. Porque a palavra, ela muda aquele que a lê. Entenda uma coisa, pelo Espírito de Deus, o seu casamento pode ser diferente. Pelo Espírito de Deus, a sua vida pode ser completamente diferente. Porque o que o Espírito faz é conectar pessoas ao redor da Bíblia, da palavra, para viver uma linda história de transformação e salvação. Ele tem poder para fazer isso. E Ele vai fazer isso na sua vida. Você deve ter ouvido falar do filme A Lista de Schindler. Esse é um filme muito interessante. Uma história triste, mas que tem uma profunda lição de moral. Em determinado momento, o protagonista do filme, ele diz uma frase que é muito profunda. Ele diz assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro.
É exatamente isso que a salvação é para nós, para você e para mim. A salvação é uma transformação da minha história, da minha realidade. Mas não apenas isso. A salvação, ela vai muito além. Quando alguém é salvo, de alguma forma o mundo inteiro é salvo. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Quando o Espírito traz para você, através da revelação da palavra, essa mensagem poderosa, não é uma bênção que fica restrita à sua vida, à sua família, àqueles que você conhece. Essa bênção se alastra, ela abençoa, ela muda a história de muitas pessoas. É por isso que estar ao lado de Deus e viver pela palavra de Deus é escolher fazer a diferença na história de muitas pessoas. Impossível alguém que foi transformado por Deus não ajudar a transformar milhares de pessoas. Deus te chama hoje para viver esses dois lados, da transformação pessoal e da bênção coletiva. Você precisa ter coragem. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos dê essa coragem? Feche os seus olhos, querido Pai. Como aquele eunuco, queremos experimentar uma transformação de vida e do mundo ao nosso redor. Nos abençoa com a Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esses são os planos de Deus para você, mas Ele tem outros planos que eu gostaria de apresentar para você nesse momento. Aqui nesse mês, na Novo Tempo, nós estamos com um desafio. Nós temos aqui um robozinho que trabalha através do WhatsApp, que é a Esperança, levando pessoas a se converterem através do estudo da Bíblia. Hoje, a Esperança estuda com mais ou menos 10 mil pessoas e o nosso sonho é dobrar o número de pessoas que são atendidas pela Esperança. E como é que a gente pode fazer isso? Através da sua doação especial neste mês. Nós vamos usar para potencializar o alcance do Robô Esperança e abençoar assim a vida de muitas pessoas. Como é que você pode ajudar? Seja um anjo da esperança e faça uma doação especial este mês. Liga para a gente aqui no telefone 0, operadora 12 21 27 30 30 e faça a sua doação especial. Com certeza, muitos serão abençoados por causa disso. Se você também quiser, você pode pedir aqui o seu guia de estudos, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. 12 98244 4449. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria deixar aqui meu abraço, minha gratidão a você e te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo, seu canal da Esperança, no seu programa Está Escrito. Nos vemos.